encontraram Atos capítulo por número 2, a partir do primeiro versículo, por favor, confirmem com amém. Diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E você pode tomar o seu assento, por favor. Glórias a Deus. Queridos, nós temos ouvido ao longo deste culto, pelo menos uma vez foi citado hoje, mas já fizemos algumas referências ao assunto que eu quero tratar essa noite com os irmãos. Quero me apropriar de uma frase dita pelo nosso querido presbítero, que teve a sua oportunidade. Nós precisamos, irmãos, ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos, cada dia mais, sermos avivados pelo Espírito Santo. Não é nada inédito esta informação, mas nos dias atuais, nos nossos dias, essa palavra é para nós. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não porque estamos mortos espiritualmente, quando falamos de avivamento, quando falamos do manifestar do Espírito, ser cheios do Espírito, não estamos falando de uma necessidade porque estamos mortos. Não, ressuscitar é totalmente diferente de avivar. Ressuscitar é dar vida àquele que está morto. Mas quando falamos de avivamento, nós estamos falando de dar mais vida, mais dinâmica àquele que está vivo. E sim, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo a cada dia mais. William, por quê? Porque necessitamos, porque a principal necessidade dos nossos dias é ser cheio do Espírito Santo. Talvez eu possa explicar isso com um ditado que a gente conhece: saquetel vazio não para em pé, né, irmão? E isso eu não digo nem de forma figurada, literalmente não há estrutura. Quando nos baseamos nisso que eu acabei de dizer, não há estrutura numa sacola simples, vazia, para permanecer em pé sozinha. E nós também não, irmãos. Como igreja, não permaneceremos de pé, como foi cantado aqui, sem o Espírito Santo. É Ele quem nos preenche, quem nos completa, a fim de permanecermos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Estamos falando dos dias atuais, onde nós precisamos urgentemente buscar com veemência ser cheios do Espírito Santo, porque sem o poder do Espírito Santo em nossas vidas, não conseguiremos ficar de pé. Aqui então se manifesta a importância desse capítulo que lemos, Atos capítulo 2. Porque o derramar inicial do Espírito Santo acontece logo aqui, no dia de Pentecostes. Coincidência ou não, dia propício, um dia como o de hoje, irmãos. Hoje comemoramos este tão estimado dia. E é bom que percebamos a importância desse dia nos nossos dias. Foi no dia de Pentecostes, quem lembra de Matos Nascimento, né? No dia de Pentecostes é que Deus resolveu derramar o seu Espírito, cumprir a sua promessa. Eis aqui o dia em que tudo começou. Quem chame
o livro que estamos debruçados, Atos dos Apóstolos e Atos do Espírito Santo. Porque não há Atos dos Apóstolos sem Atos do Espírito Santo. Então, se não houvesse esse capítulo aqui, esse texto, todo o restante não seria possível. Se não houvesse o dia de Pentecostes de Atos 2, se o Espírito Santo não enchesse esses crentes, se ele não fosse derramado sobre a igreja de forma veemente e impetuosa, não estaríamos aqui. Foi num dia como o de hoje, irmãos, um dia como o de hoje, em que Deus resolve cumprir a sua promessa de derramar o seu Espírito sobre toda a carne. É num dia como o de hoje em que Deus resolveu começar a cumprir a sua promessa. E essa é a palavra perfeita, cumprir, porque essa é a palavra que chegou a nós. Essa é a palavra que nos é apresentada logo no início do capítulo, cumprindo-se. Cumprindo-se tanto cronologicamente quanto teologicamente. Claro, há uma referência simples aqui. Chegou o dia de Pentecostes, é uma data. Cronologicamente, porque Pentecostes é uma festa judaica. Uma das três, foi lido aqui na palavra ofertória, uma das três principais festas do calendário judaico, em que todo varão judeu deveria subir a Jerusalém para cultuar ao Senhor. Havia uma mobilização entre a nação. É por isso que nós temos algumas referências um pouco mais à frente, em Atos capítulo 2, em que Jerusalém está cheia de varões religiosos de todas as nações, diz o texto. É uma festa de congregação, de assembleia, é uma festa de mobilização, porque estamos falando da quarta festa do calendário judaico. Primeiro é a Páscoa, após a Páscoa pães asmos, após pães asmos primícias, após primícia Pentecostes. Dentro desse espaço de 50 dias, porque é isso que Pentecostes significa, 50º dia. Dentro desses 50 dias há um contexto poderoso aqui. Páscoa, libertação, pães asmos, o fermento era tirado. O dia após o início dos pães asmos, se iniciava o período da colheita. Então eles se reuniam e ofertavam a primícia. Daí em diante, durante todo o período da colheita, 7 semanas, 49 dias, Israel colhia juntamente seus molhos e adorava ao Senhor. Fica uma lição, vale a pena ressaltar, algo muito poderoso e lindo que acontecia ao longo dessas semanas. Israel compartilhava a sua colheita, colhiam juntos, um no campo do outro. Eu não tenho muita idade, mas eu lembro, quando eu era pequeno, de vez em quando nós íamos para um lugar um pouco distante, a gente chamava de roça, né? Hoje é dia de ir para a roça. Quando eu ia para lá, tinha um casal muito amigo da nossa família, eles tinham um campo, uma lavoura, e o vizinho, a gente tinha que passar pela casa deles para chegar na casa do vizinho, o vizinho também tinha um campo dele, era só dividido por uma cerca simples, irmão. E eu lembro muito bem que quando chegava o dia de colher, o vizinho saía da casa dele e vinha ajudar esse casal a colher o que eles tinham plantado. Quando chegava a vez do vizinho, eles faziam a mesma coisa. Isso aqui é uma prática comum. Tempo de colheita mobiliza. Quem conhece, entende. E quem entende, conhece. Isso aqui também acontecia nesses 49 dias. Israel se mobilizava, um para ajudar o outro a colher. Era natural esse mutirão acontecer ao longo dessas semanas.
É natural os senhores de terra contratar também pessoas para vir trabalhar nesse período. Você lembra de Ruth indo trabalhar nos campos de Boaz? É isso. E olha que lição poderosa que fica para nós acerca dessas semanas, irmãos. O campo não era o meu, mas eu me disponibilizava a trabalhar no campo do outro, a fim de que ele também colhesse. Não vai para a minha despensa, não vai para o meu celeiro, mas como é tempo de colheita, eu me disponho a trabalhar no teu campo, para que você também colha. Olha que lição poderosa, irmãos, fica para nós nas semanas que antecedem o dia de Pentecostes. Eu me alegro quando você colhe. Eu me alegro quando o seu cesto se enche. Talvez não chegou o meu dia de colher, mas eu me alegro em trabalhar contigo, para que o teu celeiro também se encha, porque isso é sinal, é tempo de colheita. Então não é só você que vai colher, daqui a pouco eu vou colher também. E eu quero que você participe da minha colheita. Então eu te ajudo a colher, você me ajuda a colher, e no final todos os celeiros estarão cheios. Aleluia. Porque é assim que funciona. Aquele que leva a preciosa semente gemendo e chorando, certamente uma hora ele vai voltar carregando seus molhos com alegria. 49 dias, 7 semanas colhendo, se alegrando juntamente. Eles já haviam oferecido a primícia, a primeiro feixe da colheita, por aquilo que eles ainda iriam colher. Foi o que abordamos na palavra introdutória, a palavra ofertória. Agora, no 50º dia, no dia de Pentecostes, no último dia após, no primeiro dia após as 7 semanas, eles faziam um balanço e traziam ofertas ao Senhor por causa daquilo que Ele fez. Começam agradecendo por causa daquilo que Deus fará, terminam agradecendo por causa daquilo que Deus já fez. Alguém aqui tem motivos para agradecer pelo que Deus já fez? Então, quando nos é apresentado em Atos 2, essa expressão, cumprindo-se o dia de Pentecostes, irmão, é claro, aqui há uma referência natural, aqui eu estou falando de algo que realmente está acontecendo, é esse dia que nós estamos falando, mas seria muita incredulidade minha, seria um pensamento muito raso achar que aqui só está se cumprindo um dia de festa. Não. Se tem alguém que gosta de cumprir promessas em dia de festa, é Deus. Deus gosta de aproveitar essas coisas. Há algo maior aqui. No dia de Pentecostes, cumpriu-se uma promessa do próprio Deus, irmãos. Quero que os irmãos lembrem que desde Gênesis capítulo 6, verso 3, o Espírito não habita mais entre os homens. Não, ele vem, ele usa e se retira. O próprio Deus disse: não habitará, não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, porque ele é carne. Então o homem não tem a presença contínua do Espírito, ele tem a possessão, ele tem a manifestação. Lembra de Davi e Saul? Um versículo diz que o Espírito se apodera dele, mas o versículo seguinte diz que o Espírito se retira de Saul. É assim que funcionava. Lembra de Sansão? Achava que estava ainda com a presença do Espírito, mas o Espírito já tinha se retirado. Porque é assim que funcionava. Números capítulo 11, verso 29, vai dizer que Moisés sente o peso do chamado e diz: Senhor, está pesado para mim. Deus lhe dá uma orientação, escolhe 70. Eu vou repartir sobre eles uma porção do Espírito que está sobre você. Os 70 recebem o Espírito, vão recebendo e profetizando, porque assim funcionava.
mas eles vão parando de profetizar. 2 continuam. Josué fica doido. Moisés manda parar, ó. Estão profetizando com o espírito que estava sobre você. Moisés, está com ciúme de mim, rapaz? Quem dera que todo Israel fosse profeta e que Deus desse o seu espírito ao seu povo. Não, ele não está pedindo ali, ou profetizando uma porção, ele está dizendo bem que Deus podia derramar o Espírito Santo por inteiro. E não é isso que ele prometeu para nós em Joel capítulo 2, verso 28, a dizer que naqueles dias eu, Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É isso que está se cumprindo nesse dia, uma promessa de Deus. No dia de Pentecostes se cumpriu uma promessa de Deus. Além disso, no dia de Pentecostes também se cumpriu uma promessa que ouvimos e só recebemos por causa de Cristo. Eu lembro de João batizando à beira do Rio Jordão e dizendo a todos, deixando muito claro: olha, gente, Mateus 3,11, eu vos batizo com água para o arrependimento de pecados, mas vem um aí, ele é maior do que eu, ele já era antes de mim, e ele vos batizará com o Espírito Santo. Antes de Jesus iniciar o seu ministério, ele já é apresentado como aquele que há de nos batizar com o seu Espírito. Ele fez questão de nos mostrar, anunciar isso. Nós falamos disso durante essa manhã. João capítulo 14, verso 16. Ele vai dizer: eu rogarei ao Pai. É Ele que rogou ao Pai para enviar o outro Consolador. Capítulo 14, verso 26. Ele diz: olha, o meu Pai vai enviar o Espírito em meu nome. Os discípulos ficam meio tristes, né? Porque Jesus está indo, mas ele garante no capítulo 26, no capítulo 16, no verso de número 7, se eu não for, ele não pode ser enviado. Mas quando eu for, eu indo, eu enviá-lo-ei a vós. É isso que ele disse em Atos capítulo 1, verso 4. Não se ausentem de Jerusalém, porque vocês receberão a promessa de meu Pai que de mim ouviste. A promessa é do meu Pai, mas só se cumpre por causa de mim, por causa dele. É Ele quem nos batiza com o Espírito Santo. É nesse dia, irmãos, glória a Deus, porque nós estamos nesse dia. É nesse dia em que Cristo derramou sobre os seus discípulos o seu Espírito Santo. É no dia de Pentecostes, aleluia, que se cumpre essa promessa, irmãos. E não se espante com o que eu vou falar aqui. Essa promessa é totalmente espiritual. A promessa do derramar do Espírito Santo, a promessa desse avivamento, não é nada mais, nada menos do que sobre ele. É totalmente acerca dele. Pentecostes para nós é sobre o Espírito Santo. Porque em Atos capítulo 1, verso 5, Jesus vai dizer: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias. É com ele, diga comigo, é com ele. Nós somos batizados com o Espírito Santo, ou seja, fala de recebermos a presença dele em sua plenitude. Então sem ele não há Pentecostes. Não há para nós dia de Pentecostes sem o Espírito Santo, porque foi nesse dia que ele resolveu batizar a sua igreja com o Espírito Santo. Os discípulos estão atemorizados, ansiosos, perguntam quando será, e Jesus ainda conclui dizendo em Atos 1:8: vocês receberão a virtude do Espírito.
A virtude que vocês receberão, o poder que vocês receberão, a força que vocês receberão, ela não vem de nenhum outro a não ser do Espírito. Não existe Pentecoste sem Ele, porque Ele é a fonte da virtude do dia de Pentecostes. Recebereis a virtude do Espírito. Não há nenhuma outra fonte de virtude e poder pentecostal a não ser o Espírito. Desconheço outra fonte. Desconheço outro meio de ser batizado ou de ser envolvido, de ser avivado, a não ser o Espírito. Qualquer outra fonte não é verdadeira. Chame de movimento, chame de momento, chame de evento, avivamento pentecostal, iniciado no dia de Pentecostes, é com Ele e por Ele. Ele é a fonte da virtude. Aleluia. Perceba, olha o que o texto nos apresenta, Atos capítulo 2, verso 4. Todos foram cheios do Espírito, porque Ele é a fonte que nos enche. Ele é a fonte da virtude que nos enche, mas também é o conteúdo, cheios dele. Não há Pentecostes sem a totalidade do Espírito. Ele é o conteúdo total do pentecostalismo. Ele enche. Todos foram cheios, com totalidade, cheios em plenitude. Irmãos, não precisamos de nenhum outro conteúdo complementar ao Espírito. Aleluia. Não precisamos de nenhum outro artifício para que se preencha um espaço que talvez o Espírito Santo tenha deixado sobrar. Não, o Pentecostes é sobre o conteúdo total. Ele é quem enche, Ele é quem preenche, Ele é quem completa, Ele é quem inunda, Ele não deixa espaço. Nós não precisamos de nada mais e nada menos do que Ele, porque quando Ele vem, Ele enche totalmente o crente. Tudo que aconteceu no dia de Pentecostes aconteceu após Ele encher, porque Ele encheu. Então, se há som no texto, não é o som que preenche, o som é resultado da presença dEle. Se há voz, se há labaredas de fogo, se há visões, se há línguas, se há pregação, tudo que há só acontece após Ele encher. Quando Ele enche, produz som, mas eu não preciso do som para preencher um espaço que talvez Ele deixou. A visão, porque Ele encheu, mas eu não preciso de uma visão para preencher um espaço que talvez Ele deixou. Há línguas, irmãos, porque Ele veio, Ele encheu. Mas não é necessário isso para preencher, não. Isso é resultado. Ele abastece totalmente quando Ele chega. Ele preenche totalmente o espaço. Ele é o conteúdo total. Aleluia.
Não há, o Pentecoste, querido, nós não precisamos, nós como pentecostais, nós que servimos a este Deus que cumpriu a sua promessa no dia de Pentecostes, não precisamos de um plus, de um bônus, não precisamos de um complemento, de um conteúdo adicional. Nós já temos o Espírito Santo que enche, nós já temos o Espírito Santo que preenche, aleluia. Então, meu irmão, aproveite que hoje é o dia de Pentecostes também, e agradeça, se prepare, porque Ele não precisa de nada mais, Ele é suficiente para nos encher, Ele é suficiente para nos erguer, Ele é suficiente. Eles começaram a falar em outras línguas naquele dia, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. É bom observar isso aqui, é bom. A virtude é dele, o batismo é com ele, ele enche. Agora, o que começa a acontecer após isso é conforme ele. É triste perceber que muitos acreditam ser possível um Pentecoste sem uma vida conforme ele. É complicado a ideia, assimilar a ideia de que alguém foi cheio dele, mas não anda conforme ele. É inadmissível a ideia de alguém ter recebido a plenitude do poder dele, mas não andar conforme ele. Foi no dia de Pentecostes que eles receberam a plenitude do Espírito e pararam de andar conforme si, começaram a andar conforme o Espírito, aleluia. Olhe só, é só você observar nosso irmão Pedro, que se põe em pé, prega diante de uma multidão e nos traz uma certeza: isso aqui que aconteceu diante dos vossos olhos é a promessa de Deus em Joel, que diz: nos últimos dias acontecerá. Nos últimos dias. Não. Pedro não diz no dia. No dia começou. Mas ele diz que tudo isso era concernente aos últimos dias. Ele não fala de um dia em específico, ele fala dos últimos dias. Respeito os que entendem divergentemente do que falarei agora, mas esse dia foi só o começo do que nós vivemos nos nossos dias também. Foi nesse dia que apenas começou, mas tudo que começou nesse dia ainda acontece nos nossos dias. Foi nesse dia em que essa promessa se cumpriu, ou melhor, começou a se cumprir. Mas essa promessa que para eles era promessa, para nós é uma realidade contínua. Ele continua batizando, Ele continua enchendo, a virtude dele permanece sobre nós, Ele continua sendo suficiente, Ele continua preenchendo os ambientes. Eu creio não só num dia de Pentecoste, eu creio numa realidade pentecostal nos últimos dias. Aleluia. No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
E aqui eu termino. Perceba que Jesus deixou muito claro qual era o lugar que eles deveriam estar. Não se ausentem de Jerusalém, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E diante disso tudo que eu acabei de te dizer, e garantindo que isso vale também para os nossos dias, eu te pergunto: estamos no mesmo lugar? Porque alguns dizem que não vale para os nossos dias, e porque talvez não valha para eles, porque talvez eles creem assim, talvez não permaneceram no mesmo lugar. Estamos, irmãos, no exato lugar que Ele nos ordenou. Estamos na posição que Ele nos outorgou. Será que ainda estamos, aleluia, na posição, no mesmo lugar? Não é um lugar pontual, quando ele diz no mesmo lugar, ele está se referindo a um lugar que ele já disse, o cenáculo que eles entraram no primeiro dia, eles permaneceram lá até receber, e a pergunta é: ainda estamos? Ou a impaciência nos tirou? Ou as modas desse mundo já nos destoou do lugar? Ainda estamos no lugar do dia de Pentecostes. Ainda estamos no lugar onde Ele marcou para descer no dia de Pentecostes. Um passo para longe do lugar já é longe demais. É para nós, é para nossos dias, é para aqueles que estão reunidos no mesmo lugar, é para aqueles que estão reunidos, mas no mesmo lugar. Se 500 ouviram e só 120 receberam, a questão é: somos dos 380 que saíram, ou somos os 120 que permanecem no mesmo lugar? Ah, se o Senhor encontrar neste dia de Pentecoste também alguém que esteja no mesmo lugar, eu te garanto, Ele ainda enche, Ele ainda preenche, Ele ainda completa, Ele ainda faz. Eu não sei, irmão, se tu está preparado para o que Ele fará nos nossos últimos dias, mas eu vim te dizer: vale para nós também, vale para nós também. Ainda é o tempo da colheita, ainda é o tempo da busca, ainda é o tempo de buscarmos enquanto podemos achar. E será que Ele vai nos encontrar no mesmo lugar? Se Ele resolver fazer um de repente entre nós, seja lá qual for o dia, Ele vai nos encontrar no mesmo lugar, irmãos. Ele vai nos encontrar com a mesma fé, Ele vai nos encontrar com a mesma expectativa. William, mas faz tanto tempo, já estou fraco, já estou cansado. É por isso que Ele vem veemente e impetuoso. É por isso que Ele vem com virtude. Feche seus olhos, por favor, feche. Vale para nós também. Vale para nós também. Aleluia. Eu não sei como você entrou neste cenáculo esta noite, mas eu vim te dizer que Ele é suficiente para que você saia daqui repleto. Ele é o conteúdo principal do dia de Pentecostes. Bendito, bendito seja o nome de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui, irmão.
Eu não sei o cansaço que você tem carregado ao longo da caminhada, mas a virtude dele ainda está sobre nós. Oh Jesus, enche minha irmã nessa noite, enche meu irmão nessa noite, porque eu creio na promessa dos últimos dias. Onde remanagaia. É dia de colhermos, é dia de colhermos. Peça a Ele para te encher essa noite, peça. Assim como Ele fez lá, Ele te mantém de pé, Ele te sustenta de pé essa noite. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Que manjuite resiacone. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser, porque tudo dentro do meu necessita. Diga mais uma vez, renova-me para terminar.